Fala, gurizada tricolor, começando mais um vídeo aqui pro canal. Tive meio sumido, não gravei, não consegui gravar na última semana, quando o Grêmio ganhou ah, o último jogo. Mas hoje vamos voltar a falar do Grêmio e hoje, infelizmente, com uma derrota. O Grêmio acabou perdendo pro Vasco ontem, lá no São Januário, e foi uma derrota que expõe muito mais erros em que o Grêmio está cometendo. E a gente vai falar sobre esses erros hoje. Tá certo, gurizada? Mas antes disso, deixa o teu like, se inscreve aqui no canal. É muito importante que você se inscreva aqui no canal. Deixa o teu like, encaminha esse vídeo para outra pessoa. Também ajuda demais no nosso trabalho. Bora pra vinheta. Agora sim, gurizada, falando em definitivo sobre o jogo de ontem, o jogo de ontem expõe, né, a palavra certa é expõe, muito do momento do Grêmio. O Grêmio vem de uma vitória, repetindo, né, sobre o Vitória em casa, um jogo muito bom, onde o Grêmio fez o que deveria ser feito. Então o Grêmio ganhou de um time que está abaixo do Grêmio. Hoje o Grêmio, na verdade hoje não, ontem o Grêmio enfrentou um time à altura, que está muito bem treinado pelo Renato, por mais que o Renato tenha poucos jogos no comando, repito, poucos jogos no comando, e já mostrou ser muito competente lá no Vasco. Vem de grandes vitórias, vem de empates e vem cada vez subindo mais na tabela. Isso mostra muito mais sobre o Renato do que sobre o fato do Grêmio estar tentando ainda, eu acredito, que achar um time. Do meu ponto de vista, o Luiz Castro, ele não tem um time formado na cabeça. Ele tem um provável time formado. Ele não tem os caras certos para cada posição. Por mais que ele tenha um elenco que eu acredito que dê para tirar bastante coisa desse elenco. Claro, a gente não tem um lateral direito, a gente perdeu ainda mais um lateral esquerdo, que é o Marlon, para lesão, mas mesmo assim ele tem um time. E ontem ficou claro em que o Pavon não pode ser lateral do Grêmio. Ele fez, ele é esforçado, ele se dedica, ele honra a camiseta que ele veste. Isso não dá para negar, eu não tô falando disso. Eu tô falando que na posição em que ele não tá conseguindo render. Como ele não estava conseguindo render quando ele era ponta. Então a gente vê que ele teve alguns momentos muito bons, que ele conseguiu exercer a posição ali de lateral, por incrível que pareça. Mas ontem, em que ele foi mais exigido, que ele pegou jogadores que vão para a linha de fundo, que vazam o enfrentamento, ele não conseguiu exercer. E ele ficou muito a desejar. E ele ficou muito para trás. Ali abriu um buraco. Bom, os dois principais gols do Vasco, né? Não teve outros gols, né? Óbvio, mas os dois principais gols do Vasco foi naquela lateral ali. Uma também, porque outro jogador que vem muito mal, e a gente tem falado disso, é o TT, que ele não volta para marcar. Isso é um problema. Isso é um problema para o Luiz Castro. Ele precisa ver, cara, eu preciso de alguém que recomponha para ajudar o Pavon. Até porque o Pavon ele não é lateral. Então ele vai precisar de alguém que ajude a recompor e que faça um papel também lá na frente. Ou seja, ele precisa de dois jogadores no mesmo. Ele precisa de um cara que volte para marcar, ajude o Pavon, e ele precisa de um cara que vá até a linha de fundo e faça uma jogada, ou faça um gol, ou dê algum passe, faça alguma coisa lá na frente. Então ele precisa de dois jogadores em um só. Então, nesse papel aí, quem tá na frente é o namorado, que estava vindo jogando muito bem. Aí o que ele faz, o Luiz Castro? Ele pega e tira ele. Ele tira e bota o TT. Essa parte aí não deu para entender ontem. Não faz sentido. Se o time que tá ganhando, por que eu vou tirar? Isso é um ditado popular. O time tá ganhando, não se mexe. E ele foi lá e mexeu. E aí deu problema. Outro ponto, Caio Paulista. A gente vai ter que aturar o Caio Paulista. Por mais que não tenha outra solução, a gente vai ter que aturar. Não é uma coisa que a gente gosta, não é uma coisa que o Grêmio precisa, mas é uma coisa que tem. Até o Grêmio conseguir ou subir um jogador da base, ou tentar fazer alguma outra enjambração ali na esquerda e botar alguém que jogue ali na esquerda, que vá ajudar mais do que o Caio Paulista, tem esses dois pontos. E aí o Grêmio entra no primeiro tempo com três volantes, porque ele entra com o Léo Pérez, o Nardoni e o Arthur, sem meia. E aí como é que a gente vai armar o time? Por mais que o Arthur seja um armador, ele não é aquele camisa 10 clássico. Ele vai saber distribuir? Vai saber, mas ele não vai saber armar uma jogada. E ontem ficou claro no primeiro tempo.
Tanto que depois, no segundo tempo, ele entra com o William, depois ele entra com alguns jogadores que vai conseguir armar mais o time. E ontem a gente ficou claro em que o Léo Pérez, eu ia dizer Léo Pares, Léo Pérez tem muita limitação. Ele não é aquele jogador que vai saber sair jogando, ele não é aquele jogador que vai ajudar o time. Vamos dizer que ele é um Doide mais novo. E essa diferença é que o Doide ele consegue ajudar. O Doide consegue armar ainda. O Léo Pérez não. Ontem ficou claro também isso no jogo contra o Vasco. Nardoni tem uma presença na área? Tem uma presença na área. Mas ele precisa ser mais efetivo lá na frente. Ele precisa conseguir distribuir o jogo junto com o Arthur e também marcar. Então a gente tem alguns pontos, e ainda mais a gente não falou sobre o Balbuena. O Balbuena é muito fraco. Ontem o Gustavo Martins estava no banco, por que ele não começou jogando? Se ele já poderia jogar. Tem esse ponto. Vamos tentar achar um time em que engrene e não fique trocando cada jogo. Eu acho que o Grêmio precisa mais disso do que trocar o time cada jogo e tentar investir em um jogador que não está resolvendo. Então, eu citei alguns jogadores, né? Eu citei o Balbuena, eu citei o Pavon, eu citei o TT e eu citei o Caio Paulista. Para mim, esses 4 jogadores influenciaram na derrota de ontem, tirando o Luiz Castro, que armou todo esse time. Mas faltou isso, faltou isso. A gente falou também sobre o Léo Pérez e o Nardoni, mas isso aí não influenciou tanto assim como esses outros jogadores na derrota de ontem. Tá certo, gurizada? Esse foi um vídeo mais ou menos explicando como é que tá, como é que eu achei o que aconteceu ontem da derrota, mas eu quero que vocês comentem aí também o que vocês acharam e o que estava errado no jogo de ontem. Tá certo, gurizada? Até a próxima. Deixa o teu like aí.